Bom, pessoal, vamos começar aqui mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre triângulos retângulos. Vamos focar mais sobre as propriedades dos triângulos retângulos e sobre a trigonometria seno, cosseno e tangente, que é usado aí nos exercícios que envolvem triângulo retângulo. Então vamos lá, uma aula bem simples, bem tranquila. Vamos lá então. Olha só, vou fazer uma revisãozinha aqui rápida para vocês. Ó, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo entre os três internos de 90 graus. Né? Então, nesse triângulo aqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo reto. Ele vale 90 graus. E aí, nós temos os nomes que a gente dá para esses lados do triângulo, né? A hipotenusa e os catetos. Só para você memorizar essa parte aqui, a hipotenusa não pode ser classificada como o lado maior de um triângulo. Não. A hipotenusa ela é o lado oposto ao ângulo reto. Tá? Ó, ela fica de frente para o ângulo reto. Então, a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Por que eu tenho que afirmar isso? Porque vai ter exercício que você vai ter que encontrar esse triângulo retângulo. Tá? Então, vamos lá. No triângulo, eu tenho três ângulos, um ângulo de 90 e dois ângulos internos. Aqui eu coloquei como alfa e beta. E temos aqui os lados, que eu estou representando por letras minúsculas. A hipotenusa é a letra C e os catetos é A e B. Ok? Bom, o que eu preciso saber desse triângulo retângulo? As relações métricas, vamos lembrar elas? A primeira é o seno. O seno é uma razão trigonométrica. O que é uma razão, professor? Razão é uma divisão. Então, o seno é o cateto oposto do ângulo em questão dividido pela hipotenusa. A outra razão é o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente ao ângulo em questão dividido pela hipotenusa. Vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. E a tangente nada mais é do que a divisão do seno pelo cosseno. Aí quando eu divido essas duas razões trigonométricas, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos entender isso com calma? Olha só. O seno do ângulo alfa. Eu tenho aqui o ângulo alfa e ele está aqui no meu desenho. O que é o seno? É cateto oposto. O primeiro número que fica aqui em cima é o cateto oposto. Certo? Então a gente tem aqui cateto oposto. Opa, deixa eu apagar aqui para não dar problema. Então a gente tem aqui, ó, cateto oposto ao ângulo alfa, que é quem? O B. Dividido pela hipotenusa. Lembrando, a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então, por isso que ficou B sobre C. Ok? Bom, se eu estivesse falando do seno do beta, né, que é esse ângulo lá em cima, ó, quem seria o cateto oposto? Aí, diferentemente do outro, o cateto oposto seria o valor do A, né? Aí, no caso, ó, seria A dividido para C. Ok? Bom, e agora vamos para o cosseno. O cosseno é cateto adjacente do ângulo alfa. Professor, mas o que é cateto adjacente? Adjacente é o que está do lado. Quem é que fica do lado do ângulo alfa? É o Azinho aqui, ó. Então é A dividido pela hipotenusa, que é o C. Tá? Então temos o oposto, que fica de frente ao ângulo, e temos o cateto adjacente, que é esse lado que fica ao lado do ângulo que você está analisando. E para fechar, nós temos a tangente. A tangente que eu falei para vocês, ó, é uma divisão. Vou só simplificar aqui para você. Ó. Tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, se eu pegar o seno, ó, é B sobre C. E o cosseno é A sobre C. Isso aqui é uma divisão de fração. Ó. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Olha só, inverti essa fração aqui, ó. Era A sobre C, ficou C sobre A. Aí eu cancelo o C, por quê? Porque um está no numerador e o outro está no denominador. Então eu posso cancelar. O que sobrou? B sobre A, que é o que está aqui. Ó. Então é cateto oposto, B, dividido pelo cateto adjacente. Ó. Cateto oposto a esse ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente. Ok? Então é assim que a gente trabalha com trigonometria. Bom, o que mais eu preciso saber para resolver exercícios sobre triângulos, retângulos e razões trigonométricas, né? Essas razões métricas e trigonométricas. Bom, o que eu preciso saber?
Bom, temos aí o Teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Em algumas situações a gente usa o Teorema de Pitágoras. A gente precisa saber dos ângulos fundamentais, tá? Professor, quem são os ângulos fundamentais? É o ângulo de 30, 45 e 60 graus. Por que são fundamentais? Porque eles são os que são mais comuns nas figuras geométricas e dentro da engenharia eles são muito utilizados. Tá? Lógico, né, os ângulos vão de 0 a 180, mas esses ângulos aqui são os mais usados. Então nós vamos completar uma tabelinha com seno, cosseno e a tangente. Então olha só, para a gente lembrar e não ficar errando isso aqui mais, eu não vou fazer você decorar ou então memorizar. Vamos aprender a fazer essa tabelinha. Como é que faz essa tabelinha? Você vai colocar ela do jeito que eu fiz aqui, ó. O ângulo 30, 45, 60, que são os ângulos fundamentais, certo? Aí você vai fazer a primeira coluna, seno, cosseno e tangente, e nós vamos completar assim, ó. Você vai colocar traço no seno e no cosseno. Pronto, fez o tracinho. No seno você vai numerar, ó, 1, 2, 3. No cosseno você vai fazer a mesma coisa, só que em ordem decrescente, ó, 3, 2, 1. Nos denominadores dessas frações, eu vou colocar 2. 2 para todo mundo, tá? E os numeradores eu vou colocar raiz quadrada. Só que a raiz quadrada de 1 é ele mesmo. Então eu só vou colocar raiz quadrada no 2, no 3, no 3 e no 2. Pronto. Agora se eu perguntar para você, ó, quem é o seno de 30? Você vai dizer que é 1 sobre 2. Professor, o que é esse 1 sobre 2? Esse 1 sobre 2 é a razão trigonométrica de todo o ângulo de 30 graus dentro de um triângulo retângulo. Então é essa tabelinha aqui que nós vamos usar para fazer os exercícios, tá? E a tangente, como eu falei para vocês, a tangente é a divisão de um pelo outro. Então vamos fazer o seguinte, ó. Para me descobrir qual é a tangente aqui do ângulo de 30, é só eu pegar, ó, 1 sobre 2 e dividir por raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou fazer o quê? Ó? Vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da outra, né? Opa, pelo inverso da outra, que é 3. Aí eu vou cortar o 2, aqui vai ficar, ó, 1 sobre raiz de 3. Como a raiz de 3 nunca pode ficar no denominador, ó, você racionaliza. O que é racionalizar? Multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que ficou aqui embaixo. Então lá em cima vai ficar assim, ó, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, 3 vezes 3 dá 9, mas a raiz de 9 é quanto? 3. Então, eu posso afirmar que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é fácil, porque se eu vou dividir duas frações iguais, uma coisa dividida por ela mesma vai dar 1. Tá? Então a tangente de 45 é 1. E aqui a mesma coisa, ó, raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso da outra, ó, 2 sobre 1 vezes o inverso dessa aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Ó, vou cancelar aqui o 2, o que sobrou? Raiz de 3. Então a tangente de 60 é raiz de 3, ok? Bom, então era assim que a gente vai montar essa tabelinha. O que mais eu preciso saber para mim conseguir fazer os exercícios usando as relações métricas e trigonométricas do triângulo retângulo? Eu preciso lembrar de uma coisa importante, que é a soma dos ângulos. Ó, toda vez que eu somo três ângulos de um triângulo qualquer, olha só, eu coloquei aqui em cores, né? Tem o laranjado, o amarelo e aqui o azul. Se eu somar essas cores, colocar elas aqui, ó, você pode ver que vai formar um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Então, conclusão que eu chego? Que a soma de três ângulos de qualquer triângulo é 180. Então aqui não é diferente, ó. Se esse ângulo aqui é 90, então significa que esse ângulo mais esse ângulo, né, o alfa e o beta, quando eu somar eles também tem que dar o quê? 90, porque 90 mais 90 vai dar 180, ok? Então bora lá para os exercícios. Vamos ver o que a gente faz com esses exercícios aqui. Primeiro exercício está na página 12 do livro, o exercício número 8. Eu fiz o número 8 porque os primeiros eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Lembrando que vale nota para vocês. Um observador no ponto B da figura representada ao lado vê um prédio de modo que o ângulo ABC é de 105 graus. Se esse observador está situado a uma distância de 8 metros do prédio, aqui a distância de 8 metros, e a uma altura também de 8 metros, qual é a altura do prédio? Gente, olha só,
Ele quer saber a altura do prédio. Então aqui eu só vou usar as relações do triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui tem vários triângulos retângulos. Vamos pegar só a informação que ele me deu. Ele me deu que esse ângulo aqui, ó, ABC, esse ângulo, ó, vou até pintar ele aqui, ó. Esse ângulo ABC aqui, ó, ele vale 105 graus, foi o que ele me deu. Então vamos lá, vamos entender. Primeiro, esses dois ângulos aqui são de 45 graus. Por quê, professor? Porque se aqui é um ângulo reto, ó, é um ângulo de 90, e eu tenho dois lados iguais, ó, 8 e 8, então dois lados iguais, eu tenho dois ângulos iguais. Como aqui é 90, os outros dois também tem que dar 90. Então, por isso que vai ficar 45 para cada lado. Se tem dois lados iguais, eu tenho que ter dois ângulos iguais. E isso é muito importante, porque a soma tem que dar 180, ok? Bom, aí o que acontece? Se eu descobrir que esses dois ângulos aqui é de 45 graus, né? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, vou chamar aqui de triângulo 1, né? Triângulo 1. Eu tenho aqui esse ângulo aqui que também é de 45 graus. Aí você fala assim, por quê, professor? Porque aqui, ó, se você observar, eu estou olhando para um quadrado. É um quadrado, ó, de lado que 8. Então, cada cantinho desse, ó, do quadrado é reto. Ou seja, cada cantinho desse vale o quê? 90 graus. Então, se eu estou tracejando aqui no meio, ó, eu estou dividindo esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais, ó, 45 e 45, ok? Olha só que interessante, ó. Então, se eu descobrir que aqui é 45 e todo esse ângulo vermelho aqui que eu destaquei, ó, ele vale 105 graus, quanto que vale esse pedacinho de cima? É só fazer uma continha, ó. 105 menos 45 vai dar o quê? 60. Então, eu posso afirmar com certeza absoluta que esse ângulo aqui vale 60. Agora, a gente tem aqui, ó, um triângulo 1 e aqui eu tenho outro triângulo, ó, vou chamar aqui de triângulo 2. É o triângulo AB, vou chamar aqui de P, ABP, certo? Olha o ângulo reto aqui destacado, ó. Lembrando que ele quer saber o quê? Qual é a altura do prédio. Então, para eu descobrir a altura do prédio, é só eu achar os pedaços desses triângulos. Então, olha só. Eu vou pegar a distância aqui de... Vou colocar uma outra cor aqui, só para não misturar. Vamos pegar aqui, vou marcar aqui um ponto P, que é o triângulo ABP. Vou voltar aqui para a caneta vermelha e vamos continuar. Vamos primeiro pegar o triângulo 2, tá? Esse aqui é o triângulo 2. E vou usar a razão tangente. Professor, por que você vai usar a tangente? Porque eu preciso saber qual é o tamanho desse y e depois qual é o tamanho do t. E aí, na hora que eu somar os dois, vai dar a altura do prédio. Então, o y é cateto Q em relação ao ângulo de 60 graus? Ele é cateto oposto, certo? Isso aqui é 8 metros, isso aqui é um quadrado, ó. Então, isso aqui é 8, aqui embaixo também é 8. Então, eu vou ter um triângulo assim, ó. Aqui eu vou ter um triângulo assim, ó, y, e aqui 8, e aqui um ângulo de 60. E o que eu tenho aqui? Eu tenho cateto, e aqui eu tenho outro cateto. Então, o que relaciona dois catetos? A tangente. A tangente é cateto oposto, y, dividido pelo cateto adjacente. No caso aqui, ó, é o 8. Se fosse o seno e o cosseno, ele ia trabalhar com hipotenusa, e eu não tenho, ó. A hipotenusa seria esse AB aqui, ó, e eu não tenho. Então, vamos olhar na tabela? Nessa tabelinha aqui, ó, quanto vale a tangente de 60 graus? Vamos olhar, ó, tangente de 60, ó, raiz de 3. Então, vamos só substituir aqui, ó, tangente de 60 é igual a raiz de 3. Bom, e aqui eu repetir, y sobre 8, e agora aqui eu multiplico cruzado, ó. Quando não tem nada aqui é 1, ó. 1 vezes y dá y. Raiz de 3 vezes 8, 8 raiz de 3. Ok? Encontrei o valor do y. Aí, mas eu quero saber a altura do prédio. Então, vamos multiplicar o 8 pela raiz de 3. Você pode fazer isso na calculadora. Vai dar aproximadamente 13,8 metros. É o tamanho do y. É o tamanho do prédio? Não, né? O tamanho do y vai lá do P até o A, certo? Então, agora vamos achar o T. Observe, pessoal. Vou apagar aqui só para a gente visualizar melhor. Observe que o T é esse 8 aqui, ó. Você concorda comigo? Ó? Aqui é 8, aqui é 8.
Então, o t, que é esse pedacinho aqui, ó, vale quanto? 8. Então, eu posso afirmar, ó, que o meu t vale 8. Ah, professor, mas eu não enxerguei isso direito. Então, olha só o ângulo. O ângulo é de 45 graus, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha só. Supondo que esse 8 fosse t, seria t sobre 8. O ângulo aqui, né, de 45 graus, quanto que vale a tangente de 45 graus? 1. Então, t vezes 1 é t, que é igual a 8. Mas precisava fazer isso aqui, professor? Não, né? Só você observar aqui, ó, você já ia ver, ó, que o t, que eu destaquei aqui, ele é exatamente o quê? 8 metros, que é esse pedacinho aqui, já que isso aqui é um quadrado. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? A altura do prédio é somar, né, o y somado com o t. Então, somando 13,8 mais 8 dá 21,8 metros. Seria a altura do nosso prédio. Ok? Vamos lá. Vamos fazer mais um exercício lá, o exercício número 9. O exercício número 9 diz o seguinte: ache as medidas de x, y, z e w indicadas nas figuras. Então, vamos começar primeiro pela letra A. Na letra A eu tenho um triângulo, tá? E vamos tentar encontrar usando as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Se você observar aqui, eu tenho 3 triângulos. 2 são retângulos e um não é. Ah, professor, como assim 3? Ó, você tem um triângulo ABC, esse grandão aqui, ó, é ele todo, tá? Você tem um triângulo pequenininho aqui, ó, que é esse aqui que eu circulei, e tem esse triângulo aqui, ó, que ele não é retângulo, tá? Esse triângulo aqui, ele não é retângulo, então a gente não vai usar ele, ok? Então vamos lá. Vou chamar esse pedacinho aqui de M, né? Esse pedacinho aqui, ó, tô chamando de M. E vamos resolver a razão trigonométrica. Eu vou usar a tangente de 60 graus. De novo, por que, professor, você vai usar a tangente e não seno ou cosseno? Por quê? Porque eu tenho aqui o W, que é um cateto, e tenho o M, que é outro cateto. Então, a razão trigonométrica que trabalha com 2 catetos ao mesmo tempo é a tangente. Então, ficou cateto oposto, W, dividido pelo cateto adjacente, que é M. Então, ficou assim. Olhando na tabela, quanto vale a tangente de 60? De novo, ó, ela vale raiz de 3. Então, vamos substituir tangente, raiz de 3, W sobre M. Vamos multiplicar cruzado, ó. Aqui, quando não tem nada aqui, é 1, ó. 1 vezes W é W, raiz de 3 vezes M, ficou raiz de 3M. Ah, professor, aí você não chegou em lugar nenhum. Ah, cheguei, mas eu trabalhei só com esse triângulo aqui, ó. Vou chamar aqui de triângulo 1. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com o triângulo todo, triângulo todinho. Se eu trabalhar com o triângulo todinho, o que eu tenho? Eu tenho que a base aqui embaixo, ó, vai ser 100 mais M, ó, 100 mais M, não é? A distância de A até C é 100 mais M. E aqui eu tenho o W. Aí agora eu vou usar o seguinte, olhando para esse ângulo aqui, ó, o triângulo todo. Então, eu vou só desenhar aqui de novo para você ver. Ó. Se eu tenho o triângulo todo, eu tenho aqui, ó, 100 mais M. Aqui eu tenho o ângulo de 30 e aqui eu tenho o W. Então, eu vou usar de novo a tangente, ó, porque a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu vou usar 2 catetos. Então, o cateto oposto é o W e o adjacente é 100 mais M. Ok? Muito bem. E a tangente de 30 está aqui. Mas quanto que ela é? Vamos olhar aqui na tabela, ó. Tangente de 30, ó, é raiz de 3 sobre 3. Então, vamos substituir. Substituir aqui, a raiz de 3 sobre 3. E o W? Quanto que vale o W? Está aqui, ó. O W vale raiz de 3M. Então, substituindo também o W pela raiz de 3M. Ok? Agora é só multiplicar cruzado. Vamos multiplicar cruzado? Multiplicando cruzado. O que vai virar isso aqui? Vai ficar 3 vezes raiz de 3M, ficou 3 raiz de 3M. É só indicar. Raiz de 3 vezes 100 mais M, eu coloquei entre parênteses. Tá? Então, ficou raiz de 3 vezes 100 mais M. Depois a gente vê isso. E agora eu vou fazer o quê? Ó? Vou pegar aqui, ó, o que está multiplicando o M e vou passar dividindo. Isso aqui, ó, passa aqui dividindo. Então, ficou, ó, em cima normal. Estou só repetindo, ó, normal. E 3 raiz de 3 aqui embaixo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar a raiz de 3 com a raiz de 3. Ficou, então, 100 mais M lá em cima, dividido por 3. E agora, professor? Multiplico cruzado. Se eu multiplicar cruzado, ó, aqui é 1. 1 vezes 100 mais M vai dar 100 mais M.
E 3 vezes m vai dar 3m. Agora eu pego esse m que está mais, vem para o outro lado, negativo. Então, ó, 3m menos m igual a 100. Subtrai esses dois aqui, ó, vai dar 3m tira m, fica 2m, que é igual a 100. E 100 dividido por 2, né, a gente encontra o resultado igual a 50. Ah, professor, então para que você precisou de 50? Bom, precisei de 50 porque agora eu consigo achar o W, ó. O que é o W? Não é raiz de 3 vezes m? Então agora eu substituo aqui, ó, o m por 50. Ficou 50 raiz de 3 ou raiz de 3 vezes 50? A ordem não importa. Então eu acabei de encontrar aqui o nosso W. Matei o W, né, pessoal? Então nesse exercício aqui era só para encontrar o W. É 50 raiz de 3. Vamos para o outro? O outro eu vou encontrar essas três letrinhas aqui, ó, na letra B. Então na letra B, vamos primeiro pensar, ó. Vamos pensar no triângulo. Onde é que eu tirei essa razão trigonométrica? Eu vou chamar isso aqui de triângulo 1. Tá? Olhando para esse triângulo 1, eu tenho aqui um ângulo de 90. Se ele é um ângulo de 90, quem vai ser a hipotenusa? É o que está de frente. Então a minha hipotenusa aqui é quem? É x, nesse triângulo 1 aqui, ó. Então ficou assim, ó. Seno de 30, eu vou fazer o cateto oposto. Vou desenhar aqui de novo, ó. Eu vou fazer o cateto oposto, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é quem? Que é x. Ó, 12 dividido para x. Muito bem. Ok. Então, olhei para esse triângulo 1. Agora, vamos descobrir qual que é o seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, vamos substituir isso aqui por 1 sobre 2 e repetir o resto. 12 sobre x. Vamos multiplicar cruzado? Uma vez x é x e 2 vezes 12 é 24. Pronto, encontrei o x. Vamos partir para os outros, ó. Então aqui eu já sei que esse x vale 24. Ok? Vamos para os outros. Para tentar encontrar o z, eu tenho que lembrar que aqui também é um ângulo de 90. Ó. Então se eu tenho esse triângulo aqui, ó, eu sei, vamos com calma, né? Por que esse ângulo aqui é de 60? Porque se você olhar para o triângulo ABC, a soma dos três ângulos tem que dar quanto? A soma tem que dar 180. Então, olha só, eu tenho 30 mais 90 dá 120. Quanto falta para 180? 60. Por isso que eu posso afirmar com certeza absoluta que aqui é 60 graus. Ok? Bom, falando isso, então aqui é um triângulo retângulo. Então, agora eu tenho esse triângulozinho aqui, ó. Nesse triângulozinho retângulo, eu tenho Z, tá aqui. Eu tenho esse ângulo aqui que é de 60 e eu tenho essa altura aqui, ó, que é 12, certo? O que eu tenho aqui então? Eu tenho um ângulo reto, então meu Z faz papel de quê aqui nesse triângulo? O Z faz papel de hipotenusa. Então agora eu tenho aqui o ângulo de 60, então eu tenho um cateto oposto, que é o que está de frente, e a hipotenusa, então eu vou usar de novo o seno. Só lembrando, ó, que eu estou usando aqui agora o quê? O seno de 60, que é cateto oposto, sobre hipotenusa. Ah, professor, e quanto que é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Pode olhar aqui, ó. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Então ficou assim, ó. Raiz de 3 sobre 2 sobre 12 sobre z. Agora é só multiplicar cruzado. Então vai ficar z vezes raiz de 3 e 2 vezes 12, 24. Passa a raiz de 3 lá para baixo, ó, dividindo. Eu já sei que eu não posso deixar raiz no denominador, então eu vou racionalizar, multiplicar a raiz de 3 no numerador e também no denominador. 3 vezes 3 é 9, e eu sei que a raiz de 9 é 3. Então vai ficar 24 raiz de 3, que está aqui em cima, e embaixo fica 3, né? Porque aqui vai ficar a raiz de 9. Quando eu tiro a raiz de 9, fica 3. Posso dividir, né? 24 dividido por 3 vai dar 8, né? Então corta aqui dá 8 raiz de 3. Aqui é o resultado da letra Z. Então já achei o X, já achei o Z. Agora eu preciso saber qual é o valor do Y. Bom, pessoal, eu posso usar agora o teorema de Pitágoras, mas como a gente está falando de razões trigonométricas, vamos continuar usando. Olha só para o triângulo todo, o triângulo inteiro. No triângulo inteiro, o Y seria o quê? A hipotenusa. Concorda? Por quê? Porque ele está de frente para esse ângulo reto aqui, ó. Então, olhando para o triângulo todo, eu tenho que y é a hipotenusa.
Então, eu vou pegar esse ângulo de 30 graus aqui. Vou fazer, ó, cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Z. Dividido pela hipotenusa. No caso, a hipotenusa é Y. Porque eu estou olhando para o triângulo todo, tá? Seno de 30 é quanto? Né? 1 sobre 2? Então, vamos substituir, ó. Seno de 30, 1 sobre 2. Quem é o Z? Bom, eu calculei aqui, ó. O Z é 8 raiz de 3 sobre Y. Agora aqui é só multiplicar cruzado. Vai ficar 1 vez Y é Y e 2 vezes 8, 16 raiz de 3. Pronto, ó. Cheguei na outra resposta que eu estava procurando. Então, o segredo aqui é encontrar o triângulo retângulo e lembrar das razões trigonométricas. Só voltar lá no início do vídeo, tá? Porque isso aqui já é uma revisão lá de ensino fundamental. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Pessoal, nem sempre nós vamos ter aquele ângulo de 30, 45 e 60. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, que aqui tem um ângulo diferente. Ó. Então, vamos lá. Ó. Um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo de 15 graus. Tá? Aqui ele está subindo, fazendo um ângulo de 15 graus com a horizontal. Aqui a altura e a qual distância percorrida quando ele alcançar a vertical que passa por um prédio A, situado a 2 km do ponto de partida. Bom, 2 km é o mesmo que 2.000 metros, que é isso que está aqui. Ó. Então, ele quer encontrar a distância percorrida y e a altura que ele sobrevoou o prédio. Ok? Então, ele quer saber o valor de x e y. Então, vamos entender que razão trigonométrica eu posso usar aqui. Bom, o ângulo que eu tenho é 15 graus. Então, eu vou usar a tangente. Por quê, professor? Bom, porque eu quero encontrar primeiro o x. Se eu fosse encontrar aqui o y, eu poderia usar o seno, que eu vou usar daqui a pouco. Ou o cosseno, né, no caso. Vamos lá? O que é a tangente de 15? É cateto oposto, tá aqui, ó, x, dividido pelo cateto adjacente. Professor, como é que você sabe que eles são catetos? Porque aqui, ó, vai formar um triângulo, e eu sei que aqui é o ângulo de 90. Então, a minha hipotenusa aqui, ó, é o y, tá? E o x e os 2.000 metros são catetos. Aí, onde eu vou encontrar a tangente de 15? Você vai fazer na calculadora. Digita na sua calculadora do celular ou do computador qual é a tangente de 15. Na hora que você digitar a tangente de 15, ele vai dar um número próximo desse aqui, ó. Lógico, ele vai dar um número infinito. Só que aí você considera pelo menos 4 casas depois da vírgula, tá? E agora é só multiplicar cruzado, ó. Quem não tem nada aqui embaixo é 1, né? Então, 1 vezes x dá x. E 0,2679 vezes 2.000 dá 535,89 metros. Aí eu coloquei esse símbolo aqui, ó, porque não é um número exato, é um número aproximado, porque a tangente de 15 vai dar uma dízima periódica, né? Vai dar um número infinito, ok? Agora vamos encontrar o y. O y eu posso usar o cosseno. Por quê, professor? Porque o cosseno de 15 é cateto adjacente, então é o 2.000, dividido pela hipotenusa. Viu que é só decorar aquela regrinha lá do cateto oposto e do cateto adjacente? Pronto, montei, ó. Aí quem é o cosseno de 15? Faz de novo na calculadora, ó. Cosseno de 15 na calculadora dá 0,9659. Bom, eu aconselho fazer na calculadora se o exercício não te dá ele. Se o exercício já te dá o valor, né, do cosseno de 15, aí você usa o valor que o exercício deu, tá? E agora é só multiplicar cruzado de novo, né? Então aqui vai ficar 2.000 vezes 1 é 2.000. E aqui, na verdade aqui ficou assim, ó. 0,9659 vezes y vai ficar 0,9659y. E aqui vai ficar, ó, 1 vezes 2.000. 2.000. Aí, como esse aqui vai passar dividindo, vai ficar 2.000 dividido por 0,9659. Aí, quando eu faço essa divisão, vai dar aproximadamente 2070,60. Tá? Então, é assim que você faz quando o ângulo não é dos ângulos fundamentais, ok? Tá bom. Então, assim, termina a nossa revisão. Faça os exercícios propostos no roteiro de estudo e a gente se vê na próxima aula. Até mais.